Queridos, nós iniciamos o estudo semana passada falando sobre a verdadeira unidade. E um dos sinônimos dessa palavra dentro do contexto eclesiástico, dentro do contexto da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao meu ver, o que mais se enquadra como sinônimo dessa palavra é a palavra comunhão. Porque viver em comunhão é viver em unidade, é estarmos juntos, orarmos juntos, adorarmos juntos e muitas vezes sofrermos juntos, porque como também nos alegrarmos juntos. Porque como nós dissemos aqui, irmãos, até mesmo na justificativa que usamos aqui da nossa irmã que está em casa, enferma, sem poder estar no culto, isso deve ser uma preocupação nossa. A dor que ela está sentindo, a necessidade que porventura ela possa estar passando ou vir a passar, ela precisa ser uma necessidade também assistida pela igreja. Então, viver em unidade ou viver em comunhão é isso, é ter tudo em comum. E nós vimos na terça-feira passada que a verdadeira unidade ela é andar com Deus e também agradá-lo. Então nós vimos aqui o exemplo, na nossa introdução que foi feita na terça-feira passada, da vida de Enoque. Quando nós lemos aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 24, na parte A, que Enoque, ele andou com Deus, e ele não foi mais achado entre os homens, porque o Senhor o tomou para si. E aí nós vimos em Hebreus capítulo 11, versículo 5, na parte B, que o Senhor o tomou para si, porque Enoque, além de andar com o Senhor, de procurar andar com o Senhor, ele agradou ao Senhor. Ele alcançou o testemunho de que houvera agradado ao Senhor. Então, a unidade é isso: andar com Deus e agradá-lo. E nada mais, ou nada agrada mais ao Senhor de que uma igreja que anda unida, que vive em comunhão plena e perfeita diante dele. Aí alguém talvez possa dizer: meu irmão, mas como é que nós podemos ter comunhão perfeita tendo tantas mentes diferentes dentro da igreja, tendo tantas necessidades diferentes muitas vezes dentro da igreja, tendo muitas vezes tantas contradições de pensamentos, de interpretações dentro da igreja? Ninguém disse que seria fácil. O próprio Cristo, quando aqui esteve, ele enfrentou uma certa dificuldade para que os seus discípulos aprendessem o que era comunhão, o que era unidade, e para que eles alcançassem essa unidade. Só que, embora ele tenha enfrentado dificuldade, e aí eu já quero abrir um parênteses aqui, que não adianta você dizer que Cristo era Cristo e por isso que ele conseguiu, que isso não funciona no corpo de Cristo, certo? Porque o próprio Cristo, antes de subir, ele deixou claro que ele nos deu o exemplo para que nós seguíssemos as suas pisadas. Amém, irmãos? Então veja bem, se ele nos deu o exemplo para que nós seguíssemos a sua pisada, seguir a pisada ali, irmãos, é como se nós levássemos isso para um contexto militar, onde todos fôssemos soldados e à frente tivesse um soldado ali extremamente preparado e especialista em minas terrestres. Esse soldado, ele vai identificar aonde estão esses dispositivos que são colocados ali para que possa ferir, mutilar ou até matar o inimigo que tenta chegar até onde eles precisam chegar para o combate. E esse soldado vai à frente identificando esses alvos, e aí esses objetos,
e ele pisa num determinado lugar, e você que é o soldado posterior a ele, deve, assim que ele tirar o pé, pisar exatamente em cima da pisada dele. É mais ou menos isso, irmãos. Falando assim, de forma bastante simplificada, Jesus nos deu o exemplo para que nós sigamos as suas pisadas. E seguir as pisadas do Senhor aqui, no sentido de nós vivermos em comunhão, é de que se nós buscarmos refletir em nossas vidas a imagem de Cristo e vivermos segundo o exemplo que Ele nos deu, quando Ele diz: sigais as minhas pisadas, então nós vamos conseguir prosperar naquilo para o qual Ele constituiu a sua igreja. E a igreja precisa principalmente, irmãos, de viver em comunhão, porque a igreja que tem comunhão entre a sua membresia, entre o corpo de Cristo, ela consegue operar todas as demais coisas segundo a vontade de Cristo, e isso agrada. Então a igreja anda com Deus e ela vai conseguir não só procurar, mas conseguir agradá-lo, porque é dessa forma que a igreja precisa estar vivendo quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, irmãos, Ele não vai levar uma igreja dividida. Ele não vai levar uma igreja que não tenha comunhão. Tá certo? Ele só vai levar aqueles que verdadeiramente fazem parte do corpo. E aí, nesse sentido, nós vamos falamos na terça-feira passada essa introdução, e nesse mesmo sentido nós vamos falar hoje sobre a unidade perfeita. Nós vimos aqui, na terça-feira passada, um jovem que conosco estava, o jovem Semaías. Ele deu o exemplo de 1 Coríntios capítulo 12, versículos 25 a 27. Vamos iniciar com esse texto, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 a 27. Quem encontrou, irmãos, pode ler. Leia em voz alta, por favor. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais, cuidando um dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então veja bem, irmãos, e Jesus ele fez isso, Deus fez isso pela igreja, visando o aperfeiçoamento do corpo. Veja bem, irmãos, o que é uma unidade perfeita? Todos nós precisamos ter o mesmo pensamento, todos nós precisamos ter o mesmo sentimento. E aí nós nos reportamos mais uma vez ao sentimento de Cristo, porque diz a Bíblia que, sendo Ele em forma de Deus, Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja bem a disposição de Jesus em servir em prol da sua igreja. E Ele fez isso por causa daquilo que nós já vimos comentando, para que todos nós sejamos um, como Ele e o Pai são um, que haja unidade, que haja comunhão na igreja, que o amor perfeito de Cristo, como nós vamos falar agora um pouco a seguir, ele opere em nós o querer
e o efetuar de Deus para a sua igreja. Amém, irmãos? Então, essa é a unidade perfeita. E essa também, segundo o nosso primeiro tópico aqui, é a vontade de Cristo para a sua igreja imperfeita. Então nós vamos só recapitular aqui rapidinho, porque nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada, mas o Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 17, dos versículos 21 ao 23, diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu deles a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Veja bem, irmãos, essa é a vontade de Cristo. É por isso que eu disse inicialmente que as dificuldades para que alcancemos essa unidade, para que alcancemos essa comunhão perfeita, elas existirão, elas sempre estarão conosco. Mas se nós nos subjugarmos, ou se subjugarmos as nossas vontades, as nossas vidas, ao querer e ao efetuar de Deus, sabendo que Ele é poderoso para fazer muito mais além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder com que em nós Ele opera, Deus trará essa comunhão perfeita no seu corpo, ou em parte do seu corpo, que é a igreja de Cristo. Tá certo, irmãos? Então veja bem, Jesus continua: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Irmão, Deus, Ele nunca exigiu que ninguém andasse se arrastando ou tentando fazer alguma coisa. Ele exige que se faça, que se levante. Olha o que o salmista diz: nós não somos daqueles que se encurvam e caem, porque alguns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos sempre menção do nome do Senhor nosso Deus. E no nome de Jesus, segundo Ele prometeu, a igreja vai vencer, a igreja viverá em comunhão, a igreja resplandecerá nesse mundo como luz àqueles que estão em trevas. A igreja há de ser verdadeiramente o sal da terra, para tirar a impureza que há nesse mundo, para conservar a sã doutrina, para conservar os princípios eternos de Deus, que são imutáveis, ainda que todos os homens se corrompam. A igreja de Cristo não vai se corromper, ela não pode ceder a essa corrupção, ela precisa continuar vivendo em união, para que a glória de Deus ela seja manifesta a esse mundo, e para que todos creiam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E o Espírito Santo está aqui, irmãos, para operar isso em nossas vidas. Preste bem atenção, irmãos. E para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tem amado a mim. Irmãos, é de fundamental importância que nós creiamos, irmãos, com todas as nossas forças, que o amor de Deus é capaz de nos sustentar. Que o amor de Deus, irmãos, na verdade é a única coisa que nos sustenta. Preste bem atenção, irmãos. O amor de Deus, eu até falei aqui outro dia, que discutia com um jovem, discutia no sentido de refutar ali um pensamento, dentro da palavra, um pensamento que ele... Só um instante, irmãos. Então veja bem, irmãos, o amor de Deus, ele é suficiente para nos sustentar, como já dissemos. O amor de Deus, na realidade, é a única coisa que nos sustenta. E olha que interessante,
O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: nisto Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos inimigos de Deus, condenados ao inferno, à condenação eterna. Mas Deus usou de misericórdia para com as nossas vidas e nos tirou dessa condenação, irmãos. Não existe maior amor do que esse. Se nós fôssemos justos, até entenderíamos alguém entregar a vida por nós, alguém justo entregar a vida por outro justo, mas nós éramos injustos, nós éramos indignos, miseráveis pecadores, dignos de morte, mas Deus nos amou com um amor tal, como Ele mesmo diz em João 3,16, porque Ele nos amou de uma tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Oh, laço, oh, Deus soberano da minha alma, oh, aleluia, irmãos, eu consigo sentir esse amor, porque eu sei que eu não era digno e que até hoje não sou, mas Deus tem provado o seu amor para conosco, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que a igreja precisa viver em comunhão, é por isso que a igreja precisa viver em unidade, em santidade, em amor. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Santo é o teu nome, meu Rei, nós te damos graças, meu Senhor, porque tu és digno, ó Pai, de todo louvor, de toda adoração, Deus soberano das nossas almas. Aleluia. Deus nos amou. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Jesus, Ele te ama, minha irmã. Não importa quais foram as circunstâncias em que você viveu, não importa se você se considerava o mais miserável dos pecadores, assim como eu, e também não importa se você se considerava justo, e um dia você viu que a sua justiça era um trapo de imundície diante do Senhor, e reconheceu como Senhor, como Salvador, como resgatador, como libertador, como aquele que remiu a sua alma, como aquele que pagou um alto preço pela sua vida, e reconhecendo isso, você se dobrou diante dele e diz: eis-me aqui, Senhor, entrego a minha vida a ti, faça dela o que melhor lhe parecer. Oh, aleluia! Não importa qual era a sua condição, se esta ou aquela, o que importa é que hoje o amor de Deus, Ele te alcançou, e Ele vai cuidar de você de uma maneira que ninguém mais poderia fazer. Não importa. Há lugar, irmão, há espaço, meu querido, minha querida, para o amor de Deus na sua vida, para que você abrace esse amor, para que você viva esse amor, e para que Ele te faça viver em unidade com a igreja de Cristo, em unidade com Deus, em unidade com o Espírito Santo, em comunhão com a Trindade Santa, augusta e bendita de Deus, e também com a sua igreja. Não importa qual foi a condição em que você viveu, importa é que você, assim como o salmista diz, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará pela sua vida. Não importa qual foi a condição em que você chegou na casa de Deus, importa qual será a sua atitude a partir desse momento em que você, por essas portas, entrou.
você que serve e você que ainda não serve, você não pode sair daqui nessa noite sem entender o propósito de Deus para a vida da igreja. E o principal propósito é que essa igreja viva em comunhão. Então, irmãos, nós vimos o motivo do porquê Cristo glorificou a sua igreja. Por quê? Ele mesmo responde: para que aqueles que viriam a crer nele fossem um, como ele e o Pai são um. Você consegue compreender a dimensão disso, meu irmão? A senhora consegue compreender a dimensão disso, meu irmão? Deus tirar-nos de um lamaçal de pecado, de um charco terrível de lodo. E tem gente aqui que sabe o que é isso. Tem gente aqui que sabe o que é isso. Pode ter alguém que não saiba, mas tem gente aqui que sabe o que é isso. E Deus tirar você e eu dessa condição, para que nós sejamos um com Ele, para que nós sejamos semelhantes a Ele, para restaurarmos a imagem perfeita de Cristo, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Não há como eu não me emocionar, os irmãos me perdoem, mas não há como eu não me emocionar diante de tamanha misericórdia, diante de tamanho amor de Deus, irmão. Não há como. Não há como. Agora nós precisamos entender uma coisa. Deus quer que nós façamos isso. Deus quer que nós vivamos dessa maneira, em comunhão, em unidade. Mas Jesus, ele faz uma afirmação que precisa permear as nossas preocupações. E a afirmação é: sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é que acontece, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos sendo derrotados, porque não estamos vencendo, porque não estamos conseguindo viver em comunhão, porque nós não estamos vivendo em unidade com Cristo. Nós estamos vivendo um evangelho muitas vezes apartado da palavra de Deus, apartado de Cristo. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deixa eu usar aqui um termo do nosso irmão Amós. Amós é que era vaqueiro, não é isso? Então deixa eu recorrer aqui, de repente, ao linguajar do nosso querido irmão, o profeta Amós, do Antigo Testamento. Dentro do linguajar do vaqueiro, os irmãos sabem o que é apartar um bezerro, né? Os irmãos sabem. Irmão, na hora que se aparta o bezerro, você sabe o que acontece? O vaqueiro, ele tira ali o bezerro, que ele começa ali a mamar ali nas tetas da vaca, e aí a vaca libera naturalmente o leite, né? Para aquele bezerro ficar à vontade ali se alimentando. Só que aí o vaqueiro vai lá e pega aquele bezerro, amarra as patas traseiras da vaca, amarra a cabeça dela no tronco, amarra as patas traseiras e amarra o bezerro na pata da vaca ali, para que ele fique ali, que a vaca sinta que ele está ali, e continue liberando leite para que ele possa tirar, certo? Mas o bezerro não está se alimentando, porque ele está amarrado. É assim que muitas vezes nós estamos vivendo. Deus está derramando bênção sobre a igreja, Deus está liberando bênção sobre a igreja, Deus está querendo que nós vivamos em comunhão, Deus está querendo que nós façamos a sua obra, Deus está querendo que nós nos enchamos dele, Deus está querendo que nós progridamos, Deus está querendo que nós prosperemos no reino dele, mas nós estamos amarrados, apartados dele. Mesmo tão perto da bênção, ela parece não nos alcançar. Nós às vezes não gozamos dessa bênção porque estamos apartados dele, e não é porque ele nos apartou ou porque veio alguém e nos amarrou, é muitas vezes por causa do nosso coração endurecido, dos nossos próprios conceitos que não nos deixam entender qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a vida da igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Não podemos continuar vivendo, irmãos, como um bezerro apartado. Precisamos viver como ovelhas que estão no aprisco do Supremo, do Sumo, do Soberano
e bom pastor, que é Cristo. E precisamos viver como essas ovelhas, numa noite fria, onde todas elas se ajuntam, e juntas elas se aquecem, e dificultam inclusive para que venha um lobo e arrebate alguma delas. Precisamos viver dessa forma, porque Cristo está disposto a nos guardar dessa maneira. Sabe, irmãos, é interessante, nós precisamos ler a palavra e precisamos entender o contexto em que ela foi concebida. E é interessante essa analogia que eu fiz, não é uma analogia bíblica, mas eu quero trazer aqui agora uma bíblica, no contexto em que ela foi concebida, tá bom? Veja bem, quando Cristo diz, eu sou o bom pastor faz o quê? Dá vida pelas suas ovelhas. Sabe de onde esse termo muito provavelmente foi extraído? Exatamente de um aprisco, onde o pastor reúne todas as suas ovelhas ali dentro, e ele as coloca ali dentro, e só tem uma entrada e uma saída. E aí ele vai lá, e ele se coloca numa posição, mesmo à noite, na hora de dormir, ele se coloca numa posição na porta de que se vier algum predador arrebatar alguma daquelas ovelhas, tem que passar primeiro pelo pastor. É por isso que ele diz, eu dou a vida. Se tiver que matar, se tiver que arrebatar uma ovelha, vai ter que matar primeiro o pastor. Glória a Deus. Não estou falando do pastor da igreja, não. O pastor da igreja tem que estar disposto a viver assim também. Mas eu estou falando de Cristo. É Cristo quem te guarda, é Cristo quem te sustenta, é Cristo quem te orienta, é Cristo quem te dá a vida, e é Ele quem prometeu que se voltar e te achar em comunhão com a igreja, e te achar em comunhão com Ele vai levá-lo ou nos levar para que onde Ele está hoje, à destra do Pai, na sua glória, estejamos nós também. É Cristo quem está te prometendo isso. Essa promessa veio do trono de Deus para você. Receba, irmão, em nome de Jesus. Abraça, irmão, em nome de Jesus. Creia, irmão, em nome de Jesus. Tenha comunhão, irmão, em nome de Jesus. Viva com Deus, irmãos, custe o que custar, em nome de Jesus. Faça isso. Não desanime, não desista, creia e sobreviva. Mantenha a sua fé viva e que ela seja uma fé cada dia mais eficaz, crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, e se Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele te trará todas essas coisas e cumprirá na sua vida todas as promessas que Ele já te fez. Creia, irmão. Creia. Não duvide. Sem Jesus, nada nós podemos fazer. Pare de tentar sozinho. A igreja está aqui. Essa é uma das características de comunhão. Lembram que leu no início de nosso irmão Marcos Coutinho? A sua batalha é a minha batalha. A minha batalha deve ser a sua batalha. Nós estamos entrincheirados juntos nessa guerra. E nenhum soldado pode ficar para trás. Nenhuma ovelha pode ser arrebatada pelo lobo. Porque nós estamos juntos e estamos no aprisco do Supremo Pastor. Tem gente que infelizmente não está. Tem gente que com as suas atitudes tem a parte boa, que o irmão Marcos deu. Tem a parte da bênção, mas também tem às vezes a dor, o sofrimento. E tem gente que infelizmente às vezes não está nesse aprisco. Por mais que às vezes faça parte da igreja, tem o seu nome no hall de membro, mas não faz parte do aprisco. Porque não vive em comunhão, irmãos. Evita a comunhão com os irmãos. O que é isso, irmãos? Eu aconselhando uma pessoa há pouco tempo,
A pessoa fala: não, eu gosto do ambiente da igreja, eu gosto até, mas eu não sou muito chegado a gente. Que isso, irmãos? Essas pessoas estão por aí, congregando, ceando, cantando, sendo membros da igreja local, porque do corpo de Cristo alguém que pensa assim não é membro. Porque quem é membro do corpo de Cristo, ele sabe que ele não pode viver desligado dos outros membros. Não há como dissociar a comunhão da igreja com o membro e da igreja com Cristo, do membro com Cristo. Não há como, irmãos. Fica até difícil conceber uma ideia dessa. Não há como. E tem gente que evita a comunhão da igreja, irmão. Pare com isso. Pare com isso, urgente. Vamos viver em comunhão, isso é necessário, isso é urgente. Preste bem atenção, irmãos. Algumas pessoas acham que Jesus está tardando em vir, mas o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele deixa bem claro: o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. E aí, irmãos, na sequência do texto, mais à frente, ele vai dizer que todas as coisas que nós conhecemos, elas estão reservadas para o fogo, para o juízo de Deus que há de vir sobre este mundo, sobre este universo. Aí ele pergunta: havendo de perecer todas essas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda de Cristo? Quando a igreja compreender o propósito pelo qual Enoque decidiu andar com Deus, pelo qual Enoque procurou agradar a Deus e viver em comunhão íntima com Deus, pode ser que nesse dia Jesus volte. E permita-me aqui, irmãos, um pensamento meu, uma conjectura minha. Talvez seja por isso que ele não voltou ainda, porque talvez nós não estejamos preparados. Irmão, o senhor quer dizer que Deus ele é refém agora do que nós pensamos ou das nossas atitudes? Não, mas a longanimidade de Deus, que é a capacidade que ele tem de suportar a afronta de si mesmo por amor de outro. Esse outro somos eu e você. Deus tem nos suportado, irmão, nas nossas fraquezas muitas vezes, mas haverá um dia que Ele vai nos julgar por elas se nós vencermos. E a falta de comunhão é uma fraqueza muito grande. Ninguém pode ser salvo sem querer ter comunhão com a igreja, sem querer. E eu digo comunhão, irmãos, no mais amplo sentido do termo. Se a igreja está orando, eu quero estar com a igreja orando. Se a igreja está chorando, eu quero estar com a igreja chorando também. Se a igreja está cantando, adorando, eu quero estar cantando e adorando também. Se a igreja está confraternizando, eu quero estar confraternizando também. Está entendendo, irmãos? É comunhão, é unidade perfeita. Sem isso, nós não sobreviveremos à vida de Cristo. O que significa, irmãos, não sobreviver à vida de Cristo? Não sobreviver à vida de Cristo é ficar quando Ele voltar, porque isso significará a morte. Porque a palavra morte, ela remete ao conceito de separação. Se você for ver no original, a palavra morte, ela remete ao conceito de separação. Então, se Jesus volta e eu fico para viver eternamente separado dele, então eu estou morto.
Talvez eu pense que tenha vida hoje, porque ainda participo dos trabalhos da igreja, dos cultos da igreja, mas eu não estou gozando de plena comunhão com a igreja de Cristo e, consequentemente, se eu não estou gozando de plena comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, eu também não estou gozando de comunhão com o Pai, nem o Filho e nem o Espírito Santo. E é importante que nós estejamos em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lembra da bênção apostólica? Que o amor de Deus, com quem nós devemos ter comunhão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, com quem também nós devemos ter comunhão, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. Irmão, o Evangelho é muito mais sério do que nós pensamos. A comunhão, ela é muito mais necessária e séria do que nós pensamos. E a falta dela é muito mais séria do que nós pensamos. Um testemunho pessoal rápido aqui, irmãos, que está dentro do contexto do que eu estou falando. Como eu falei no início, eu estive ali na 7h, realizando um sonho. Eu fiz esse seminário há quase 20 anos atrás. Hoje, pela misericórdia de Deus, estou atuando em sala de aula como professor, como monitor, aprendendo junto com os irmãos e tentando auxiliar naquilo que também está ao nosso alcance. Mas estive ali e tive a oportunidade de trazer uma fala ali no púlpito. E eu disse o seguinte: eu comecei a fazer seminário por causa de um desafio, porque eu era um jovem crente muito salgado, certo? E aí alguns jovens amigos que já haviam começado a fazer um seminário, já começaram a ficar um pouco mais maleável. Não foi o seminário que nos deixou assim, é o coração. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Então, resumindo, o que eu disse ali? Eu disse que fui para o seminário para aceitar um desafio e provar para eles que o seminário não ia me mudar, que a letra, não ia me mudar. A letra tem muitas aspas, porque a Bíblia não é letra, tá? Não ia me mudar, homem nenhum ia me mudar, e eu fui para o seminário. E aí, eu disse ali, eu fiquei pior do que eles pensavam, porque eles achavam que eu ia para o seminário ia ficar mais light. Eu fiquei muito mais duro do que eles pensavam. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu entendi que ela é muito mais séria do que nós a estamos considerando. Ela é muito mais grave do que nós a estamos considerando. E dentro desse conceito, a comunhão ela é muito mais necessária do que você e eu temos considerado. Você ama Cristo? Você ama o céu? Você já sente saudade do céu? Você crê nas promessas de Deus? Então busque viver em plena comunhão com a igreja. Senão, não tem céu, nem para você e nem para mim, e nem para ninguém que assim pensar ou proceder dessa forma. Muitas vezes a pessoa não vai dizer claramente que ela não tem prazer em ter comunhão com a igreja. Muitas vezes eu não vou dizer isso claramente, mas as minhas atitudes, às vezes, também não revelam para os irmãos, para a igreja, que eu não quero ter comunhão com ele, com a igreja. Mas para Deus sim, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem nós haveremos de prestar contas no último dia. Então veja bem, sem Jesus nós nada podemos fazer. Somente em comunhão com Ele, você e eu venceremos. Amém? Concordamos nisso? Então prossigamos aqui. Veja bem, aí nós vamos ver a unidade perfeita na alegoria da videira. Eu quero pedir a consideração dos irmãos. Ainda está cedo, são 20 horas e 35 minutos, nós pretendíamos terminar às 20h45, mas eu vou dar uma pausa aqui. Amém, irmãos? E nós vamos retomar desse ponto aqui
na semana que vem. Pode ser? Os irmãos concordam? Amém? Amém? Então, nós vamos louvar o Senhor com mais um hino, enquanto a minha garganta descansa aqui para nós fazermos a oração final. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos servos que aqui estão, de cada um dos filhos de Deus que aqui estão. Irmãos, nós precisamos viver em comunhão com Deus. Guarde isso no seu coração, e na terça-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos nos aprofundando um pouco mais nesse assunto. Amém? Pai Senhor, pastor. Pai Senhor, para a amada igreja, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós adoramos o Senhor, Pai. Nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite para aprendermos a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, que Teu Santo Espírito, ó Pai, venha alimentar a Tua igreja, que Teu Santo Espírito venha edificar a vida de cada um dos Teus filhos, através da mensagem desta noite, do estudo, Pai, ministrado. Em nome de Jesus Cristo, leva o Teu povo em paz, despede, Senhor, guardando e livrando de todo mal, desfazendo todos os levantes do adversário, Senhor, dando a cada um dos Teus filhos uma noite tranquila, uma noite, Pai, onde todos possamos nos restabelecer e estarmos preparados para uma nova jornada amanhã. Senhor, guarda a Tua igreja, seja com o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Confirma a bênção, Pai, e a vitória na vida dos Teus santos, em nome de Jesus Cristo. Assim nós agradecemos o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Pode sentar, Mateus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estenda-se em suas mãos, irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que